Olá, pessoal! Você já teve uma dor de cabeça tão forte que pensou: será que é câncer? Será que eu tenho algo grave? Muita gente convive anos com sintomas frequentes sem investigar, enquanto outras acabam se preocupando demais, achando que aquela dor de cabeça pode ser um tumor cerebral. Nesse episódio, você vai ouvir justamente sobre essa linha tênue entre a dor de cabeça comum e os sinais de alerta e aquilo que realmente merece atenção. Sejam muito bem-vindos ao Mente Aberta Podcast. Eu sou o Dr. Silvio Lessa, neurocirurgião, e esse é um espaço criado para conversar sobre saúde cerebral de forma clara, responsável e acessível. Hoje nós vamos falar sobre um tema que faz parte da vida de milhões de pessoas: a dor de cabeça. Quando a dor de cabeça é apenas uma enxaqueca? Quando ela merece investigação? E por que tantas pessoas normalizam sintomas por tantos anos? Se você, ouvinte, já se fez alguma dessas perguntas, não deixe de contar para nós aqui embaixo nos comentários e aproveita. Já segue a gente e se inscreve no canal. Para cuidar dessas e outras dúvidas, eu recebo hoje o Dr. Matheus Ferreira Gomes, neurologista clínico. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado. Um prazer Bacana, estar aqui também. bacana. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Esse é um tema muito importante, porque eu percebo que as pessoas sempre têm muitas dúvidas, né, sobre quando iniciar uma investigação, quando se preocupar com os sintomas. Então eu acho que vai ser uma conversa muito rica para nós e para quem está ouvindo a gente. Doutor Matheus, muita gente acredita que toda dor de cabeça forte pode ser um tumor cerebral. Na sua visão clínica, isso realmente faz sentido? Ou é mais medo do que realidade? Bom, começando para a gente entender o quanto cefaleia é algo comum na vida das pessoas, né? Epidemiologicamente, 70% da população vai experienciar uma cefaleia tipo tensão, uma cefaleia primária, né? Muito associada, às vezes, a um jejum prolongado, a um cansaço, uma cefaleia com a tensão concentrada principalmente na região mais frontal da cabeça. Uma dor que costuma ser um pouco mais leve, mas pode ser moderada, pode chegar a atrapalhar. Cerca de 20% da população, bem substancial, vai experienciar enxaqueca, que já é uma cefaleia também primária, mas que chega a ter dor até níveis incapacitantes, né? E se a gente for pensar, poxa, 1/5 da população pode sofrer de enxaqueca, nem toda dor forte vai estar associada a uma doença grave ou com um potencial de gravidade maior. Na prática clínica, epidemiologicamente, estatisticamente, mesmo as dores mais fortes não estão associadas a um tumor. No entanto, a gente precisa estar alerta, sim, para a dor e para algum sinal e sintoma outro que acompanhe, para nós avaliarmos o caso individualmente e vermos a necessidade de investigação. Perfeito. Então, doutor Matheus, de tão frequente que é o sintoma da dor de cabeça, a gente deve se preocupar mais, nem tanto com a intensidade da dor, né? A intensidade da dor não seria um fator tão preponderante, mas com alguns outros sinais que nós vamos aqui discutir que estariam associados a essa dor. Geralmente as pessoas associam tumor cerebral a uma dor de cabeça muito intensa. Isso sempre é verdade? O câncer necessariamente vem acompanhado dessa dor forte? Na prática, a gente vê que não. As estruturas que doem na cabeça, se a gente for pensar de onde pode vir a dor ou o que dói, né? São pele, músculo, osso, as meninges,
e vasos. O cérebro, por si só, não dói. Então, um tumor que não tem um efeito de massa, que não vá eh, encostar nessas estruturas com capacidade de doer, que não vai comprimi-las, pode nem doer. Então, para o tumor em si, a gente tem que sim avaliar individualmente quando o paciente tem dor, dor que chama atenção, a depender, faz parte sim do diagnóstico diferencial, mas não é só isso. E pode haver um tumor sem dor. Doutor Matheus, e a respeito dos tempos modernos, né? Hoje o uso de telas, ele é difundido aí em todas as idades, em todas as classes sociais. Isso tem alguma relação com o aumento de dor de cabeça ou é um mito? Tem relação. Voltando às cefaleias primárias, eh, riscos para cefaleia tipo tensão incluem privação de sono, exposição prolongada à tela, a própria enxaqueca tem associação com fotossensibilidade. Então, aquele paciente que já tem uma enxaqueca, durante a vigência da dor, a exposição à tela pode piorar o incômodo. Ou até mesmo na enxaqueca, também como na cefaleia de hipotensão, a privação de sono, a forçar muito a visão contra uma tela por longos períodos pode ser gatilho para o início da dor. Então, sim, tempo de exposição de tela sem um descanso adequado é fator de risco e pode, né, ser provocador tanto de cefaleia tipo tensão como enxaqueca. Perfeito. E até porque o tempo de tela ali indica um certo sedentarismo também, que estaria associado a um estilo de vida mais negligenciado ali pelo paciente, levando de repente, a outros hábitos, né, como a própria privação de sono, assistir muito streaming ali, né, e acaba contribuindo, né, doutor Matheus, com essa maior frequência da dor de cabeça. Bom, um outro fator hoje que talvez concorre aí com a dor de cabeça na questão das queixas dos pacientes, seria o estresse, né? Eh, Como que você, na sua prática clínica, consegue diferenciar que o paciente realmente, aquela dor de cabeça indica uma condição neurológica, de fato, ou apenas um estresse, uma ansiedade do paciente? Perfeito. Bom, a começar pela história. É uma boa anamnese, entendendo o momento de vida do paciente, quais são os fatores estressores, ou daqui a pouco causas se confunde com consequência, né? O paciente está estressado porque está com dor e não está com dor porque está estressado. Então, entender a história do paciente, entender como as coisas começaram, como a dor de cabeça está evoluindo, se tem associação com período de estresse, e a semiologia, né, a investigação clínica do paciente. Uma boa conversa e um bom exame físico, né, que a gente vai avaliar eh, os pares de nervos cranianos, que a gente vai avaliar a marcha, a gente vai fazer palpação da cabeça para ver se tem algum ponto de gatilho, vai fazer a palpação do trapézio, dos músculos para ver tensão, a gente já pode ter uma boa ideia se é uma cefaleia primária, se é uma cefaleia secundária, que vai demandar uma investigação mais ampla, com imagem, com eventualmente exames de sangue, para a gente entender o que pode estar acontecendo, né? Então, estresse pode ser tanto causa como consequência, sim, mas a gente tem que entender e bem detalhadamente a situação de vida do paciente, o exame físico do paciente, para ponderar se é algo que a gente vai relevar do ponto de vista propedêutico, se a gente vai ter que investigar aquilo, ou se vamos sugerir ali mudança de estilo de vida, algum tratamento pontual. Quando o paciente ele se queixa de dor de cabeça lá no consultório, na sua prática clínica, em que momento você começa a pensar que, durante a sua anamnese ali, que aquela dor deixou de ser uma dor comum e te faz ter esse
alerta para algo mais relacionado a algum diagnóstico mais grave, mais importante? Bom, dor que começa de forma abrupta na máxima intensidade é algo que merece investigação. Dor que piora quando a pessoa está deitada e que tem que levantar para aliviar, ou quando piora quando está em pé, que tem que deitar para aliviar, chama atenção. Dor que começa na vida da pessoa depois dos 50 anos de idade, é algo que chame atenção, né? Pensando de novo nas cefaleias mais comuns, que são tipo tensão e enxaqueca, para enxaqueca de 20 a 40 anos, em geral, é a faixa que tem início. Pode começar antes, pode começar depois, mas principalmente depois dos 50 anos é algo que não é comum e que por si só merece investigação. Dor associada a outros sinais e sintomas, como febre. Então, a gente pode pensar desde uma sinusite até se, enfim, for uma dor que tem associação com rigidez nucal ou outros sintomas meníngeos, suspeitar numa meningite. Aquela dor que eu falei que começa na máxima intensidade, de forma abrupta, a gente tem que pensar, né, num aneurisma, num sangramento. Não necessariamente é, mas temos que colocar como diagnóstico diferencial para investigar, para avaliar nível de urgencialização, né, da investigação, se o paciente pode fazer isso via consultório ou se a gente vai ter que internar para investigar, né, e afastar coisas mais graves. Eh, Dor associada a, por exemplo, algum sinal focal neurológico. O paciente chega com dor e não está mexendo a mão, não está mexendo a perna, ou teve desvio, né, eh, da rima labial, qualquer outro sintoma ou sinal focal neurológico, aí a gente se preocupa mais e vai pensar em investigar. E também, doutor Matheus, existe ainda também um outro sinal de alerta também, que é a dor de cabeça associada à sonolência, confusão mental, né, que pode sugerir também algo vascular, né? Sim. Doutor Matheus, existem vários tipos de cefaleia primária. Como que você, na sua prática, no consultório, para o nosso ouvinte, nosso telespectador entender, de uma forma sucinta, como que você diferencia esses diferentes tipos de dor de cabeça ali durante a sua consulta, durante a sua anamnese, e como você conduz o tratamento a partir dali? Nós nos baseamos num sistema de classificação de dores de cabeça, que é a classificação internacional das cefaleias. Ali, temos os parâmetros bem pormenorizados para cada tipo de cefaleia. Por exemplo, cefaleia tipo tensão, que eu havia já mencionado. Uma cefaleia de leve a moderada intensidade, costuma ser uma dor em aperto, costuma ser bifrontal, envolvendo os dois lados, né, da fronte, ou holocraniana, pode apertar a cabeça inteira. É uma cefaleia que tem associação com privação de sono, jejum prolongado, estresse, vai acometer até 70% da população. Claro que quando a gente está falando da classificação internacional das doenças e da avaliação do paciente, a gente tem a classificação, mas a avaliação é individualizada. E critério sine qua non para a gente pensar em cefaleia primária é se não houver fator de alerta, se não tiver alguma coisa que chame atenção e que mereça ser investigado, que não possa ser explicado por outra coisa. A enxaqueca é um pouquinho diferente. É uma dor de cabeça que costuma ser mais forte, então pode ser moderada a forte, que é o que a gente considera incapacitante. Em geral, é unilateral, pode variar o lado. Inclusive, é fator de alerta aquela dor tipo enxaquecosa que sempre é no mesmo lugar. Isso chama atenção. Ela pode ter um predomínio de lateralidade, mas costuma variar o lado. A dor da enxaqueca, diferente da cefaleia de tensão, que é mais em aperto, costuma ser pulsátil. Tem associação com náusea, com ou sem vômitos. Tem associação com sensibilidade à luz e ao som. Então, durante
a experiência da enxaqueca. O paciente pode ter muita sensibilidade à luz e ao som e preferir ficar no quarto escuro. A gente brinca que é o paciente quarto escuro positivo. É, a enxaqueca pode ter associação também com fenômenos que a precedem, que a gente chama de fase prodromal, que pode vir dia antes da enxaqueca, que é um cansaço inexplicável, bocejo, que a pessoa, tô bocejando, a gente nem sabe por que tá bocejando, vontade de comer algumas coisas específicas. Aí que o chocolate muitas vezes entra como bode expiatório. Assim. Existem alimentos que são provocadores de dor, mas o chocolate, tô falando de chocolate cacau, não Cacau. chocolate com passa, chocolate branco que é gostoso, mas não é bem chocolate, né? Alguns estudos mostram que assim, o chocolate cacau, né, o chocolate em si, não é fator desencadeante de dor. Os alimentos mais comuns para enxaqueca são corantes artificiais, alguns alimentos naturais, como a uva roxa, o tanino e a própria melancia podem ser fatores de risco, alimentos que desencadeiam a dor, álcool, principalmente destilados, alguns defumados, só coisa boa, né? Só coisa boa. Alguns alimentos defumados podem ser gatilho. Isso também é individualizado. Tem gente que tem enxaqueca que come melancia, come uva e não tem E não tem. dor, né? Pode haver aura, né? Então tem o pródromo, tem algumas pessoas que experienciam aura, nem toda enxaqueca é precedida de aura. A enxaqueca que não tem aura a gente chama de enxaqueca comum. A que tem a aura é a clássica. E o fenômeno de aura ele pode variar. O mais comum é o que a gente chama de aura visual em espectro de fortificação. É quando, antes de começar a dor, a pessoa pode ter alguns escotomas tanto cintilantes quanto negativos, né? Ver uns brilhinhos de luz na visão, às vezes uns pontinhos escuros, um embaçamento central da visão que vai evoluindo e, em geral, de 5 minutos a meia hora ele cessa. Pode durar até 1 hora. Tá? Pode preceder, como pode preceder e vir concomitante à dor. Existem outros tipos de aura, como, por exemplo, formigamento na ponta dos dedos, na ponta da língua, e até mesmo a aura afásica, que a pessoa pensa, mas não consegue falar. Né? Isso não é tão comum quanto a aura visual, mas pode fazer parte da fenomenologia de aura que vem antes da enxaqueca. Lembrar que, a depender do que a pessoa sente, se a aura não está muito clara para nós, pode ser um fator de alerta que mereça investigação. Né? Existem alguns tipos mais raros de enxaqueca, como a enxaqueca ou migrânia vestibular, que vai envolver, né, sintomas de labirintopatia, uma tontura com oscilopsia, tal como é na labirintopatia mais comum, mas que vai ter associação com a dor. Outras cefaleias primárias, mais raras, mas que essas, apesar de serem primárias, em geral vão demandar uma investigação maior, são aquelas que têm sintomas trigêmeo autonômicos associados. A gente vai ter a neuralgia do trigêmeo, a hemicrânia paroxística, SUNT e SUNA. Né? Essas cefaleias vão envolver dores muitas vezes lancinantes, excruciantes, dores muito fortes, né? Incapacitantes. E diferente do paciente que tem enxaqueca, que é o quarto escuro positivo, que é ficar quietinho, essas cefaleias, em geral, deixam o paciente agitado. O que vai ser, assim, a diferenciação entre elas é mais sutil. O tempo da dor, como é a salva da dor, porque muitas vezes essa dor é lancinante e ela vem... muito paciente diz que é como se alguém estivesse batendo um picador de gelo, uma chave de fenda na cabeça, pode ter associação com lacrimejamento, entupimento do nariz. Alguns pacientes até a diferença de pupila podem apresentar pela questão desautonômica. Em geral, a gente vai até receber esse paciente na emergência, como muitas das vezes a dor ela vai ter alcançado o
pico rápido, ela vai ser súbita. Esse paciente vai demandar uma investigação para afastar um aneurisma que sangrou, ou mesmo um tumor que está fazendo uma compressão em nervo craniano, né? É, mas fazem parte das cefaleias primárias, que, quando bem investigado e afastados, né, os diagnósticos diferenciais, se classificado como cefaleia primária, a gente segue, né, tanto tratamento profilático como abortivo, focado a classificação daquela cefaleia. Maravilha. E aí nós temos então diversos tipos de dor de cabeça primária. E nesse universo nós temos que as cefaleias primárias representam cerca de 90% dos tipos de dor de cabeça. E apenas 10% daqueles pacientes que têm uma dor de cabeça crônica representariam alguma doença por trás. Então é uma mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que a frequência da dor de cabeça primária, aquela relacionada a vamos colocar aquela que não está relacionada a uma doença no cérebro, especificamente, um tumor, um aneurisma, hidrocefalia, entre outros diagnósticos, essas cefaleias primárias não relacionadas a essas doenças, né? Você faz uma investigação do sistema nervoso e está tudo normal, elas representam 90% dos casos. De cada 10 pacientes que chegam aos consultórios, 9 são portadores de cefaleia primária e apenas um teria algum diagnóstico neurológico, algum diagnóstico cerebral. Então, esse é um fator importante para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, de que a frequência da dor de cabeça não relacionada a uma doença grave é muito maior, muito maior. A gente tem que ficar alerta e até por isso mesmo, né, por essa frequência ser bem maior, a gente tem que ficar alerta com os sinais que merecem atenção. Então, Matheus, como que você aborda aquele paciente que já no retorno da consulta traz exames inteiramente normais e ele claramente tem aquele sofrimento, aquele impacto da dor de cabeça na sua vida, na sua rotina? Como que você aborda esse paciente no sentido de tratamento e de condução subsequente? Então, apesar da maioria das dores de cabeça ser primária, né? Então, que não vai ter um tumor, como você bem disse, que não vai ter um aneurisma ou outra coisa maior que vá demandar algo invasivo, dor de cabeça incomoda muito. Em especial, pensando na enxaqueca por ser incapacitante, se é algo que 1/5 da população pode experienciar, pode atrapalhar e muito a vida da pessoa. Tem alguns estudos epidemiológicos que mostram que enxaqueca é o segundo motivo pelo qual pessoas jovens nos Estados Unidos deixam de trabalhar. Então tem um impacto econômico muito importante. Impacto para a vida da pessoa, impacto para o meio que ela vive. Então, tem que ficar essa mensagem, né, para os telespectadores, para os ouvintes, que não é porque não tem um tumor, não é porque não tem um aneurisma que não mereça atenção. Principalmente se é algo crônico. Para aquela enxaqueca que é episódica, que é esporádica, a gente trata o dia da dor. A gente individualiza, obviamente, entende o meio do paciente, entende se nesse meio que ele vive, quais são os fatores de risco. É muita exposição à tela? É sedentarismo? Vamos trabalhar nisso? Não está dormindo bem? Vamos entender, porque isso pode ser o gatilho. Tá comendo coisa que é gatilho também? Tá tomando muito álcool ou coisa com muito corante, comendo muito defumado. E para aquele paciente que tem já uma dor cronificada, e assim, até para entender o que é cronificado, você fala, a enxaqueca, quando ela é esporádica, são até 3 episódios por mês. Eu vou até melhorar isso, porque como a enxaqueca, o paciente pode ter assim, de 4 horas até 3 dias de dor,
Quando a gente pensa num episódio, às vezes um episódio envolveu os 3 dias de dor, isso é muito ruim. Então, se o paciente tem menos do que 3 dias de dor, não vou falar em episódio, mas 3 dias de dor por mês, a gente considera esporádica. Nesse caso, podemos trabalhar com o paciente, tratar, então, a mudança de estilo de vida, avaliar o meio e pontualmente a dor. Eu tenho pacientes que a dor atrapalha tanto que esses pacientes preferiram fazer profilaxia mesmo que tenham menos do que 4 dias de dor por mês, individualizado, né? A recomendação geral é que para até 3 dias, tratamento pontual. 4 ou mais dias, entre 4 e 15 dias de dor por mês, a gente tem a cefaleia frequente. Na cefaleia frequente, a gente já, assim, por definição ah, protocolar, a gente já pensa em fazer uma profilaxia, que seria oferecer para o paciente uma medicação, além de, claro, mudança de estilo de vida, entender o que são os fatores de risco para trabalhar nisso também, uma medicação, então, que vá ser usada para prevenir a dor. Quando essa dor envolve mais do que 15 dias por mês, nos últimos 3 meses, sendo que desses 15 dias, pelo menos 8 são enxaquecosos. Mas como assim? Os outros 7, né? É que muitas vezes, entre as dores típicas, o paciente pode experimentar algo que seria até semelhante a uma cefaleia tipo tensão. Um estado doloroso que não fecha os critérios completos de enxaqueca entre os dias de enxaqueca. Esses dias de dor contam nos 15. Então, se tem mais do que 15 dias de dor por mês nos últimos 3 meses, sendo que desses 15, ao menos 8 são típicos enxaquecose, a gente já está diante de uma enxaqueca crônica. Inclusive, é importante comentar que um dos motivos para isso acontecer é abuso de analgésico. É aquela pessoa que normaliza tomar analgésico todo dia e o uso por mais de 10 dias seguidos de analgésico faz com que o limiar de dor baixe. Então a pessoa começa a ter dor mais fácil porque toma analgésico e toma analgésico porque está com a dor mais fácil. E vira um ciclo que, se a gente não intervém, entra em status, que a gente chama de status enxaquecoso, status migranoso. É cada vez mais difícil tratar e tirar a pessoa disso, né? Então, o uso desenfreado de analgésico é fator de risco para cronificação de enxaqueca. Bom, então voltando à pergunta inicial, a gente tem que individualizar a história do paciente, os fatores de risco, entender as expectativas do paciente, porque como as cefaleias primárias são consideradas doenças crônicas, não no sentido da cronicidade de acometimento, mas são doenças que não têm uma cura definida, a gente tem que trabalhar a expectativa com o paciente também, né? Que a eficácia de um tratamento pode não significar ficar em absoluto sem dor, mas sim reduzir de forma significativa para melhorar a qualidade de vida do paciente. E aí, nesse cenário, muitas pessoas chegam aos consultórios e sempre buscando algum medicamento. Na verdade, as pessoas buscam essa facilidade, essa praticidade do dia a dia de buscar um medicamento que resolva aquele problema. Muitas vezes, quando o médico observa que, além do medicamento, eu tenho diversos pontos de alerta, diversos pontos modificáveis ali naquele estilo de vida, o paciente, peraí, doutor, mas eu vim aqui para receber um remédio, o senhor está falando que eu tenho que mudar minha vida inteira? Isso tem algum sentido de a pessoa trazer aquele estilo de vida, aquele dia a dia, trazer até aquele diagnóstico naquele momento, e a partir de então você falar, olha, não é só remédio, a gente precisa mudar hábitos, cortar alimentos, entrar na atividade física. Não, doutor, aí tá mais complicado. Isso aí é um fator de dificuldade de tratamento, de aderência ao tratamento, das pessoas falarem assim, eu tentei tratar, não consigo, já mudei de
15 medicamentos, nenhum faz efeito. O paciente focar muito em remédio, esquecer da qualidade de vida, do estilo de vida, isso aí atrapalha um pouco, na sua visão, o tratamento? Com certeza. O tratamento medicamentoso sempre, sempre tem que estar atrelado a estilo de vida. Exercício físico regular tem embasamento científico para profilaxia independente de medicação, né? Então, é um fator independente de prevenção de dor. Boa qualidade de sono, comer bem, independente se o paciente tem risco com algum alimento, os que a gente mencionou. Se alimentar de forma regular, evitar os alimentos que são gatilho, ter uma boa dieta, uma dieta balanceada, isso faz sim parte da prevenção. Inclusive, eu acredito que as mudanças vamos dizer assim, nos hábitos, né, no estilo de vida das pessoas, elas são o primeiro passo, vamos dizer assim, a primeira intervenção médica no tratamento das doenças crônicas, né? O paciente recentemente diagnosticado com hipertensão, ou com diabetes, ou com distúrbio de colesterol. Então, no primeiro momento, a primeira intervenção seria: tá parado, né? Ó, faz atividade física que muito provavelmente, se você perder peso, se você passar a se alimentar melhor, muito provavelmente sua hipertensão vai melhorar, você não vai precisar de medicamento, seu distúrbio de colesterol vai se resolver, seu pré-diabetes ou seu diabetes pode se resolver também. Então, isso é importante a gente pontuar para os nossos ouvintes de que sempre no tratamento das doenças crônicas, o estilo de vida que cada um leva é fundamental para o sucesso do tratamento e para a qualidade de vida e longevidade. Então, Matheus, especificamente, existe um tipo de dor de cabeça que acomete muito as mulheres jovens, mulheres ali na idade reprodutiva, e que, abordando ali aquela questão do peso, do estilo de vida, as mulheres que tiveram um ganho de peso rápido em poucos meses e que estão sedentárias, que estão se alimentando mal, estressadas. Então, de repente, começa uma dor de cabeça frequente, persistente e que atrapalha muito a vida daquela mulher. Nesses casos, existe um tipo específico de dor de cabeça para a gente pensar? O que você diria para nós? Além da enxaqueca, que deve entrar no diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar em hipertensão intracraniana idiopática. Uma doença que no passado já foi chamado como pseudotumor cérebre, depois hipertensão intracraniana benigna, mas que a gente sabe que não é bem benigno, né? E hoje como idiopático. É uma dor de cabeça, então, mais comum em mulheres com sobrepeso, ali por volta dos 40 anos de idade, e que, enfim, nós não entendemos perfeitamente o porquê da pressão aumentar nessas pessoas, mas entendemos sim que é um distúrbio do fluxo licórico que faz com que esse líquor se acumule, que é o líquido que tem, né, dentro da cabeça, e vai aumentar a pressão intracraniana. No exame físico, muitas vezes, fazendo um fundo de olho da paciente, a gente nota um edema de papila. O fundo de olho vai estar abaulado, parecendo uma daquelas bolinha de plástico bolha, assim, bem grosseiramente assim falando. O paciente pode ter acometimento da visão, até por isso a gente não considera uma entidade benigna, porque pode ter um acometimento até definitivo da visão se não tratado precoce e adequadamente. E o tratamento inicial é perder peso. A perda de peso tem associação com a melhora da cefaleia, tem associação com a queda da pressão intracraniana. Claro que na maioria das vezes
vai haver demanda de medicamento, para a gente. Medicamento que até pode auxiliar na perda de peso, mas também para reduzir a produção licórica e, enfim, diminuir a pressão intracraniana. E pode demandar intervenção neurocirúrgica também, a depender da refratariedade dos casos. Matheus, na neurocirurgia, a gente acaba vendo muitos pacientes que já chegam em fases muito avançadas. Mas no consultório clínico, quais são os sinais que normalmente viriam antes desse diagnóstico? Pensando então, não só em dor de cabeça, mas sintomas e sinais de alerta gerais que vão nos fazer pensar em alguma doença do sistema nervoso central e encaminhar mais precocemente para o neurocirurgião quando indicado, são os sinais focais. Pensando assim numa perda de força súbita, numa alteração de fala que não possa ser melhor explicado por outra coisa, né, que esteja evidente, uma alteração da sensibilidade. Então, o paciente deixou de sentir o lado direito do corpo. Opa, tem alguma coisa que não está bem, que merece investigação. A própria dor de cabeça progressiva que piora, né? Quando o paciente está deitado, pode sugerir, né, um tumor que está obstruindo a via licórica e fazendo a pressão intracraniana aumentar. A dor de cabeça que vem não vai embora, né? Não tem coisa que faça melhorar. Eu tomo um analgésico, melhora, mas dali a pouco volta a doer, né? Até mesmo aquela pessoa que tem uma dor de cabeça frequente e que de repente aquela dor de cabeça mudou de padrão. Isso. Mudança de padrão é algo que tem que nos chamar a atenção. Era uma dor que era bifrontal, intenção, e agora tá doendo só na região parietal à direita, e a dor tá piorando, e quando eu deito pior. Opa, a gente tem que prestar atenção nisso. A dor, como nós dissemos no início, que vem de forma súbita, é algo que chama atenção. E fora da dor, então, sinais e sintomas que envolvam força, sensibilidade, fala, visão, alteração súbita da visão, algo que tem que chamar atenção tanto para investigação oftalmológica, como descolamento de retina, enfim, mas também neurológica, porque pode ser algo que não está no olho, mas manifestar na visão. Até mesmo uma crise convulsiva inédita. Perfeito. Crise convulsiva inédita merece investigação propedêutica com imagem, merece investigação bem direcionada, assim. Não deixar acontecer de novo, né? Eu acho que teve sinal de alerta, procurar o médico para investigar e encaminhar o mais precocemente possível para o especialista. E muito importante também a questão da automedicação, né? Do abuso medicamentoso. Então, uma coisa é eu ter uma dor de cabeça esporádica, tomar um analgésico, um anti-inflamatório, tudo bem, a dor melhorar. Outra coisa é aquela dor recorrente, onde eu preciso fazer uso contínuo de medicamento e que você mesmo pontuou que o medicamento ele pode ser gatilho para cronificação da dor de cabeça. Então, quando a gente fala que é perigoso a automedicação, ela envolve não só os riscos, né, da medicação no organismo, de efeito colateral, mas também de piora de sintomas, piora de qualidade de vida e diagnósticos que vão trazer aí, no caso da dor de cabeça, uma cronificação. Perfeito. E lembrar que mesmo as cefaleias secundárias vão responder à analgesia. Então, aos pacientes e também aos colegas que eventualmente não são especialistas que vão fazer o primeiro atendimento, o fato de fazer uma analgesia e o paciente melhorar não implica que aquela dor é necessariamente primária. Então, havendo sinal de alerta, mesmo que melhore com analgésico, esse paciente demanda investigação. Outra coisa que a gente vê muito é que os pacientes, por vezes, tratam anos, né, de uma dor de cabeça pontual, uma dor de cabeça crônica, pontual, e trata anos daquela dor de cabeça, mas nunca investigam.
Na sua visão clínica, por que que a dor de cabeça, a enxaqueca crônica, elas acabam sendo tão negligenciadas, tão normalizadas? Porque como são, eh, como a cefaleia tipo tensão e a enxaqueca, principalmente, né, são comuns à população, eu acho que se a pessoa está num meio que alguém também tem dor, aí acaba que negligencia a própria dor em função: "Pô, tomei medicação que um vizinho, que um irmão, alguém me deu", e acaba não prestando atenção nas próprias peculiaridades da dor. A gente não pode colocar toda a dor de cabeça então numa mesma classificação, não é tudo igual, tá. Então, que eu acho que a população vê essas cefaleias como algo comum, e sendo algo comum, tira um pouco do peso de algo que eventualmente mereça uma investigação maior, quando não. A dor, mesmo que primária, deve ser valorizada, deve ser avaliada e, havendo indicação, investigada. Então, sempre que a pessoa notar que a dor está recorrendo, que mudou o padrão de dor, que tem algum sinal de alerta, não basta só tomar uma medicação, não basta consultar um familiar, consultar alguém que seja leigo, que eventualmente tem uma cefaleia primária mais leve, fazer automedicação e deixar por isso. Isso pode implicar num diagnóstico tardio, eventualmente mais difícil de tratar do que se o paciente tivesse procurado um neurologista, um neurocirurgião, para fazer uma avaliação precoce e um tratamento dirigido. Vem muito daquela questão ali da automedicação e, como você falou, dos pacientes quererem ali resolver algo de forma mais rápida e apenas aliviar o sintoma, né? E isso acaba sendo muito normalizado e negligenciado. Esse costume de ter em casa ali uma Novalgina, né? Uhum. Um medicamento para um sintoma mais rápido. E nesse sentido aí, nesse cenário, Matheus, o que você orienta aos os nossos ouvintes, nossos telespectadores? Muitas vezes eu tô tendo sintoma, dor de cabeça, tá me incomodando e eu não consigo ter acesso mais rápido ao consultório médico, seja por questões de convênio, seja por questões financeiras ou por questões do dia a dia. Vou demorar muito para conseguir uma avaliação. O que que eu posso, nesse sentido, fazer uso? Doutor, já que eu não posso me automedicar, como que eu poderia aliviar esses sintomas? Existe um medicamento que é melhor, mais indicado até eu conseguir ter acesso ao médico? O que que o senhor me orienta para fazer no dia a dia, já que a automedicação é muito perigosa e eu não vou conseguir ter esse acesso mais rápido? É difícil a gente falar de uma medida que vá caber a todas as pessoas com dor de cabeça, justo porque as cefaleias têm apresentação diferente, têm classificações diferentes, e envolve o fator mesmo da automedicação, que não é proibitivo se a pessoa sabe das suas alergias, das suas intolerâncias, quando tiver com dor, fazer uso de um analgésico. O que não pode acontecer é a automedicação prolongada para uma cefaleia que tenha sinais de alerta. Então, para esse paciente, eu diria: olha, tua saúde importa, tem que vir em primeiro lugar. Então, se é uma dor que está te incomodando, é uma dor que chama a atenção, que não está passando ou passa com analgesia e volta dali a pouco, fazer um esforço para Procura procurar um médico para orientação. exatamente, para ter uma orientação geral, para numa primeira consulta a gente consegue definir muitas vezes o que é primário, o que não é, o que é sinal de alerta e o que não é, para direcionar, né. Fora isso, que a pessoa faça uma autoanálise sobre os próprios fatores de risco. Então, o que deve ser feito
e que é facilmente feito, não facilmente implementado, mas facilmente analisado pelo próprio paciente, é a autoanálise, a autopercepção das coisas que são risco para a dor. E a maioria dos pacientes sabe. Foi a noite que virou acordado no computador, foi o abuso, eventualmente, de álcool, foi o dia que fez um jejum prolongado e não comeu direito, né? Então, se a pessoa partir daí e já começar a modificar a vida com hábitos mais saudáveis, pode ser que já com isso os sintomas se amenizem, mas não postergar uma avaliação médica quando de uma dor que chama atenção, quando uma dor que incomoda. Perfeito. E vem muito aquela questão também do autoconhecimento, né? Eh, Diante desses gatilhos que foram falados aqui, o paciente começar a observar essas questões, né? Eu tenho um exemplo bem prático em casa, né? De alimentos que em 40 minutos, 50 minutos é o tempo de entrar no estômago, ir para a corrente sanguínea e chegar no cérebro e provocar dor de cabeça. Então, isso é uma questão que, a partir do momento em que foi eliminado alguns desses fatores, né, desses gatilhos, praticamente acabou a dor de cabeça. E esse autoconhecimento é importante, né, porque aí é a diferença entre você ter uma vida sofrida, crônica ali, né, com dor de cabeça, frequente, qualidade de vida baixa, e você ter uma vida mais saudável, mais com menos medicamento, né, mais qualidade de vida e ter uma certa longevidade aí cerebral. E eu quero contar também que eu fui enxaquecoso, né? Então ali na época de escola, na adolescência, minha primeira crise por volta ali dos 12 anos de idade, eu achei tão estranho porque eu nunca tinha vivenciado aquilo, né? E ali depois eu fui percebendo que a minha crise de enxaqueca ela só vinha final de semana. Era de sexta-feira para o domingo. Eu só ia melhorar ali na segunda ou terça-feira. Aquela dor forte, enxaqueca com aura. Então, eu realmente esses fatores de sonolência, ânsia, às vezes da memória falhar, eu sentia isso e chegava final de semana, sexta-feira era nossa, então assim, eu olhava para alguém, para um rosto, só via as orelhas, né? Começava com aquela mancha, depois vinham os escotomas, a mancha sumia, depois vinham os escotomas, como você falou, né? Pode procurar o quarto escuro, Uhum. porque era clássica, né? Fotossensibilidade, uma dor muito intensa, realmente. E que eu tive algumas crises, 3 ou 4 crises, mas muito fortes, sempre aos finais de semana. Depois da idade adulta, não tive mais, né? 18, 19, 20 anos, se passou. Então, é uma coisa interessante porque são diagnósticos bem comuns, né? Então, doutor, eu acho que essa conversa deixa uma mensagem muito importante para nós, né? A maioria das pessoas espera a dor piorar, o sintoma limitar ou o medo aumentar, para só aí procurar ajuda. Mas o cérebro raramente adoece, né? De forma abrupta, de forma repentina. Muitas vezes o cérebro vai dando sinais sutis ao longo do tempo. O grande desafio é justamente a gente não normalizar esses sinais. E nem toda dor de cabeça significa algo grave. Mas também existem situações que não devem ser ignoradas. Talvez o mais importante seja isso que você comentou agora, Dr. Matheus. Investigar não é viver com medo. Significa cuidar da nossa saúde, com responsabilidade. Muita gente fala assim, eu vou procurar a doença, por quê? A questão é a diferença entre um estilo de vida saudável, saúde, mais longevidade e a ausência do diagnóstico podendo evoluir para algo muito mais danoso para o paciente. Ô Matheus, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar a sua visão clínica de forma tão clara aqui com a gente, tá bom? Tenho certeza que essa conversa vai ajudar muitas pessoas a entenderem melhor os sinais do próprio corpo e a perderem um pouco do medo
de quando o assunto é saúde do nosso cérebro, né? E para você que acompanhou o nosso episódio até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que convive com dores de cabeça frequentes, o que precisa ouvir essas informações. Então, eu quero agradecer a oportunidade que o Dr. Silvio está proporcionando. Acho que um bate-papo muito bom. Estou à disposição para novas discussões, para a gente tirar dúvidas. E é isso aí. Muito obrigado. Com certeza traremos outros assuntos e para a gente debater e orientar, né, a população sobre saúde, longevidade, cérebro. Muito obrigado. E aproveita também para acompanhar os próximos episódios do Mente Aberta Podcast nas plataformas de streaming e nas redes sociais. Os arrobas você encontra aqui na descrição. Até o próximo episódio.